Muito bem, irmãos. Na hora H, tivemos aqui um problema de queda de energia elétrica aqui, mas, pela graça de Deus e com algum corre-corre aqui em casa, para saber o que deveríamos fazer, não é isso? Estamos aqui juntos, enfim, para glorificarmos a Deus, para louvarmos o seu santo e excelso nome, para agradecer a Deus por mais um dia, assim, na sua presença, e sempre que aparece um dia diante de mim, eu sempre penso assim: Deus, me acompanha nesse dia que agora está se colocando aqui diante de mim. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer aqui neste dia que o Senhor me concede. Desejo, então, que Deus a todos abençoe. Hoje pela manhã estava pensando como faz falta esse contato com a igreja. Como faz falta os irmãos estarem juntos. Como faz falta esta corrente, esta proximidade, né? Estes apertos de mãos, estes abraços. Mas, irmãos, vamos realmente ter um pouco de calma, que nós imaginamos que esses momentos, eles estão realmente passando, e nós vamos pedir a Deus que esteja sempre nos guardando, nos abençoando, a fim de que a gente possa sempre estar em sua presença e com paciência e feliz em todas as coisas. Eu gostaria, então, neste momento, de fazer uma oração, buscar a Deus uma palavra de oração, para que o Senhor esteja nos orientando e nos abençoando aqui neste momento. Eu quero convidar, então, os irmãos para que estejam, assim, buscando a Deus uma palavra de oração neste momento. Deus amado, nós queremos pedir a paz de Jesus aos nossos corações. Queremos, ao Pai, pedir que a tua graça nos acompanhe, que a tua graça nos guarde e nos proteja. Eu te exalto pela manhã deste dia, na expectativa de que o Senhor venha sempre nos abençoar e estar presente aqui no nosso dia a dia, Senhor Deus. Muito obrigado, e nos faz mansos na tua presença e nos faz crentes amadurecidos diante do Senhor. Louvado seja o teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, louvar ao nome dele, e eu gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Bem, aqui é tudo ao vivo, né? Vocês sabem disso. Então, me desculpem Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 12. O que
que a palavra de Deus nos mostra? Nos mostra nesta manhã, que nós veremos agora. Diz o seguinte o texto. Gálatas, capítulo 4, versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgostos. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. E é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Aqui está o texto, irmãos, que para nós é um desafio muito grande. Por quê? O contexto em que Paulo se encontrava, junto aos Gálatas, era um contexto de influências que Paulo estava sentindo sobre a igreja naquele momento. Que influências eram estas? Os judaizantes, quem eram os judaizantes? Eram, naturalmente, judeus que estavam influenciando a igreja que estava ali nascendo, correto? Os judaizantes, eles eram apegados à lei, Aquela igreja que estava surgindo naquela época, foi devidamente plantada pelo apóstolo Paulo, ela sentia forte influência dos judaizantes. E o versículo 12 até mostra um pouco assim, como se fosse uma certa indignação de Paulo com o tratamento que a igreja fazia para ele. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Parece que esta informação bíblica, ela é um pouco... ela se nega a si mesmo, permitam a redundância. Quando ele diz, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, significa o quê? Paulo, para ganhar os gentios para Jesus, ele se tornava um gentio, sabe? O importante para Paulo era a pregação do evangelho. Ele se tornava, ele se identificava com a natureza das pessoas, com aquilo que elas faziam, com a única intenção de ganhá-las para Jesus. Então, ele se tornou alguém sujeito à lei, segundo os Gálatas, para que, falando a eles do Evangelho, os Gálatas agora pudessem ser igual a ele, correto? Então, ele se identificou com a lei diante dos Gálatas e agora ele quer que os Gálatas sejam iguais a ele, isto é, livres da lei
e tendo esta vida, essa liberdade do evangelho mais evidenciada na própria vida. O verso 13 fala um pouco, é muito discutida a questão de uma doença que o apóstolo Paulo tinha, tá bom? É muito discutido isso, né? Uns dizem que ele tinha um problema nos olhos, outros dizem que ele tinha algum problema de epilepsia, o que fez com que ele caísse ali do cavalo quando se dirigia até Damasco. Enfim, mas aqui ele admite que a questão da enfermidade física, né? O verso 14 diz, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, não sabemos bem como é que, se essa enfermidade física estava dando a Paulo uma aparência física talvez um pouco repugnante, não tão agradável para aqueles que se aproximavam dele. Mas Paulo está dizendo no versículo 14 que mesmo com esta enfermidade na carne, mesmo assim, os Gálatas não revelaram desgosto, não revelaram desprezo em relação ao apóstolo Paulo. Não revelaram desprezo. Mesmo assim, ele foi recebido no meio dos Gálatas como anjo de Deus, né? como o próprio Cristo Jesus, ok? Então, o contexto da carta de Paulo é exatamente este, né? É uma igreja debaixo de uma forte dominação dos judaizantes, pessoas que defendiam a lei e não tinham a dimensão exata da graça de Jesus, que veio e cumpriu a lei, conforme nós temos lá em Mateus capítulo 5, ok? Não há ser humano algum que pudesse cumprir a lei, e Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Ele cumpriu aquelas ordenanças todas em nosso lugar. Então, este é o conflito do apóstolo Paulo. É tentar mostrar à igreja dos Gálatas que há agora uma nova dimensão de vida, né? Eles deveriam se livrar tanto da lei como também dos judaizantes, tá bom? Então, é nesse conflito que Paulo, no versículo 19, ele fala, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E aqui nós vemos, assim, a grande lição que o apóstolo Paulo dá à igreja contemporânea. A grande lição que Paulo dá para nós, agora no século XXI. Ele tinha tanta responsabilidade com os recém-convertidos, ele se sentia, assim, tão comprometido com eles, que ele usou esta analogia, falando sobre a questão de dores do parto, entendeu? Aquela igreja veio à luz por meio do seu trabalho, e ele sofria rejeição por causa daquela igreja, ele sofria conflitos espirituais por causa daquela igreja, e para nós fica esse grande exemplo do apóstolo Paulo. Que tipo de envolvimento prático, diário, nós estamos tendo com as pessoas que, por nosso intermédio, sendo nós instrumentos de Deus para a conversão de alguém, como é que nós estamos nos envolvendo com um verdadeiro discipulador dessas pessoas? Não é suficiente, ainda que seja digno de nota, de reconhecimento, quando alguém se converte, mas não é suficiente a conversão. É necessário que alguma coisa além da conversão aconteça. A pessoa tem que crescer, ela tem que evoluir na fé, ela tem que caminhar na fé. Se você tem 10 pessoas, por exemplo, que se convertem com a instrumentalização de Deus por meio de você,
E essas 10 pessoas não podem ser soltas no tempo e no espaço. Elas devem ser acompanhadas até que elas possam ter condições de evangelizar outros e de acompanhar outros. É assim que o reino de Deus se espalha aqui neste mundo. Então, ele chama de meus filhinhos, sabe? Ele sentiu tal qual a dor de um parto por aquela igreja, e ele tinha um alvo com aquilo. O alvo de Paulo, no versículo 19, fala assim: até ser Cristo formado em vós. Não é perda de tempo passar tantos momentos com alguém, fazendo estudos bíblicos, orientando, ouvindo perguntas que inquietam as pessoas. Não é perda de tempo. Nós temos que entender que estamos ali formatando um caráter cristão. Então, vamos, irmãos, fazer o trabalho de Deus de maneira completa, de maneira responsável, né? A Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura, nasceu de novo, e nós temos que cuidar destas crianças na fé, até que elas andem de maneira amadurecida. É esse o contexto do apóstolo Paulo em relação aos Gálatas. É esse o contexto. E, meus amados irmãos, dizem alguns estudiosos que nós não nascemos humanos. Nós nos humanizamos num processo social. A cada contato que temos, contato com o outro, com a convivência social, nós vamos nos humanizando, tornando-nos assim pessoas humanas. Parece redundante, mas há experiências de humanos que nascem e são criados junto, por exemplo, com macacos, e com o passar do tempo, o crescimento de uma criancinha, de um macaco, é exatamente o mesmo. Mas chega um momento em que eles se separam completamente, ok? Em que o humano avança, cresce, tá bom? E o animal permanece limitado à sua própria natureza. Então, nós nos humanizamos no dia a dia. Nós nos humanizamos no processo total de convivência social. A vida cristã também pode ser aplicada nesse sentido. Nós nos convertemos, mas há um processo de crescimento que nos aguarda. É isso que Paulo quer dizer quando fala assim, até Cristo ser formado em vós. Então, irmãos, é um desafio para nós. A nossa estada neste mundo, a nossa caminhada neste mundo, ela tem um alvo pelo ponto de vista espiritual. Nós estamos aqui até Cristo ser formado em nós. Nós temos de ter em Cristo o alvo de nossas vidas. O meu caráter, minhas ações, minhas atitudes, os meus sentimentos, o meu olhar, o meu falar, tudo isso tem que ser resultado de quê? De uma ação de Cristo em mim. Então, o meu alvo, o seu alvo também, meu querido, até que Cristo seja formado em vós. É este o nosso grande alvo, é esta a nossa perspectiva nessa reflexão de estarmos, assim, buscando esse crescimento espiritual. Irmãos queridos, o próprio Pedro, apóstolo Pedro, que ele era um homem de reações muito rápidas, ele era um homem que tinha coragem também diante das pessoas. Pedro negava Jesus, mas Pedro se levantava diante dos seus acusadores e ali ele falava a respeito do Senhor Jesus. Pedro cresceu também, né? Pedro cresceu e Pedro precisava mesmo crescer na fé e no próprio conhecimento. Se você pensar também, ainda essa questão de Cristo ser formado em cada um de nós, João, apóstolo João, que se inclinava ali no ombro de Jesus, ele diante, por exemplo, da casa dos samaritanos,
ele chegava lá e disse, Senhor, eles pediram hospedagem na casa de samaritanos e não deram hospedagem. João fica muito aborrecido e fala para Jesus, Senhor, o Senhor quer que eu mande agora descer fogo do céu e consuma completamente esses samaritanos? O Senhor quer, Senhor, que eu faça agora uma espécie de churrasco de samaritano? Aí Jesus fala, calma, calma, garoto. Não é assim que a gente vê essas coisas. Aí você abre a Bíblia lá em 1 de João, e você vê lá um homem amadurecido, um homem experimentado pela vida, escrevendo assim, filhinhos, amemo-nos uns aos outros. É exatamente aquele homem que tentou mandar descer fogo do céu sobre os samaritanos. Com isto eu quero fazê-lo pensar que a vida cristã ela tem uma progressão que necessariamente deve acontecer. Nós temos um alvo de crescimento na fé. Nós temos um alvo de amadurecimento na fé. E quando Paulo escreveu esta carta, ele estava em Corinto, e vamos refletir um pouco sobre esse texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20. E a nossa temática é exatamente evidências do crescimento na fé. Evidências do crescimento na fé. E a palavra-chave aqui do texto de Gálatas é a palavra liberdade, que está no capítulo 5, versículo 13. Muito bem. Como é que Cristo pode ser formado em você? Como é que você pode ter, assim, Cristo sendo formado em você? Quais são as evidências? É bom que você vá fazendo um checklist da sua própria vida. Quais são as evidências de que você está num processo de crescimento visível, tanto pelas pessoas como também por Deus? Primeiramente, quando você nasce de novo. Ora, não se pode crescer espiritualmente sem ter este primeiro momento, essa coisa pontual, que se chama nascer de novo ou se chama conversão. A conversão é o primeiro passo, e a partir dali, o desafio nosso é realmente crescermos. O versículo de número 19, Paulo era um apóstolo muito amoroso, muito amoroso. Ele era muito cuidadoso com os seus filhos na fé. O versículo 19 fala assim, meus filhos, né? A Bíblia, para a palavra filho, a Bíblia tem assim, para crianças, na verdade, ela tem duas palavras no original grego. Uma das palavras é teknia, e a outra palavra é uios, né? Teknia, oios. Aqui no livro de Gálatas, ele usa a palavra teknia, que significa criancinhas, que significa pessoas que foram geradas por ele, no caso, ok? Então, ele usa uma expressão muito amorosa, chama de teknias. Irmãos, e olhando assim para a igreja, quantas crianças nós vemos na igreja, né? Quantas pessoas estão ali precisando de crescimento espiritual. Então, ele usa esse substantivo que denota um carinho, um cuidado especial, até ser Cristo formado em vós. Então, essa expressão formado em vós é o verbo morfê, que significa a forma essencial e não apenas a aparência, correto? Então, esse verbo usado aí, até ser Cristo formado em vós, não tem nada a ver com a aparência externa, mas formado significa o quê? É que a minha essência, ela será modificada, ela copiará, ela imitará a forma de Jesus. Então, ele colocou isso como alvo na vida dele. Ele ia colar com os Gálatas até que
até que Cristo fosse completamente formado em cada um deles. Meus irmãos, qualquer movimento religioso que exista nesse mundo e que não produza, que não tenha uma reverberação do caráter de Cristo na vida da pessoa, dos seus adeptos, não é movimento cristão. Até porque a palavra cristão, naturalmente, faz alusão a Cristo. Então, qualquer religião que não sugira, que não trabalhe essa verdade, que não instigue, que não provoque para que a pessoa cresça, até que Cristo seja formado nela, de fato, não é movimento cristão, tá bom? Mas movimento cristão é aquele que as pessoas buscam e são desafiadas a buscar a formação do caráter de Cristo na própria vida dela. Agora, esse caráter não se forma sem que antes a pessoa tenha esse encontro pessoal com o Senhor Jesus. E a partir dali, esta formatação, esta progressão, estas evidências acontecerão com certeza na vida do cristão. E eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus por sua conversão, eu louvo a Deus por sua aceitação de Jesus na sua vida, e eu torço, da mesma forma que Paulo, sentindo dores de parto, eu torço para que você cresça, para que você evolui na vida cristã, para que você evolui na vida cristã. Tecnia, criancinhas que precisam muito realmente da ação de Deus na sua própria vida. É interessante que a própria lei, ela não produziria pessoas amadurecidas, mas elas produziriam pessoas que estavam tentando, humanamente falando, cumprir a lei com todas as suas orientações. Mas em Jesus, nós somos desafiados a amar a Ele e a cumprir não o peso da lei, mas cumprir realmente a vontade de Deus que é manifesta em Jesus. E este crescimento na fé, conforme fala 2 Coríntios 3, 18, é feita pelo Espírito Santo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto está dizendo aqui, meu irmão, para mim e para você, que nós vivemos na fé do Filho de Deus, que nos amou, e nós estamos caminhando, nós somos transformados de glória em glória, numa caminhada difícil, numa caminhada que exige renúncia para a vida, ter a imagem de Deus formada em nós, ter a formatação de Jesus em nós, exige renúncia, exige pedido de perdão, exige momentos de contrição com Deus, mas a nossa caminhada, a informação bíblica é exatamente esta. Nós estamos sendo transformados de glória em glória a cada dia. Necessariamente. Hoje você tem de ser melhor do que você era ontem, porque há de se processar na sua vida esta promessa da palavra de Deus de que eu e você, nós, estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. Eu louvo a Deus por sua vida. Eu desejo que você cresça. Eu desejo que você evolua. Eu desejo que você deixe de fazer as coisas que são próprias de meninos, mas haja como um crente, um cristão amadurecido na fé, porque a palavra diz que você e eu, nós, estamos sendo transformados de glória em glória
na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E na mesma carta de Gálatas, Paulo diz que eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo crucificou a sua vida para Jesus. E eu sei também que você e eu estamos nesta caminhada, neste mundo, irmãos, sendo transformados de glória em glória e renunciando a cada dia às coisas que nos acontecem. Então, primeiramente, você tem que nascer de novo para que você possa evoluir na fé. Segundo lugar, evidências do crescimento espiritual. Comece a fazer o seu checklist. Quando você ama as Escrituras Sagradas. Quando você tem prazer de ler a Bíblia. Quando você abre a Bíblia e fala, que bênção eu tenho de ter comigo a Bíblia e um acesso tão fácil para a palavra de Deus. Enquanto há países em que não tem acesso à Bíblia, em que os cultos, os momentos de contrição com Deus são realmente cerceados, são limitados, são vigiados. Eu posso agora, você pensa, abrir a Bíblia e lê-la com todo prazer. Eu quero saber o que Deus quer falar ao meu coração hoje, neste meu momento devocional. Você precisa amar as Escrituras Sagradas. Você precisa ler a sua Bíblia de maneira calma, de maneira tranquila, e perguntando, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? O que esse texto está falando ao meu próprio coração? Então, leia a Bíblia. Tenha identificação com a palavra de Deus. Tenha prazer em ler a Bíblia. Esta é a segunda evidência de alguém que está crescendo na fé. Segundo Timóteo 3:16, 17 diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, você precisa amar a Escritura. Isto é uma evidência de crescimento na fé. Primeiro tiquezinho seu, conversão. Segundo ponto no checklist, amar a Escritura Sagrada. Terceiro, quando você faz qualquer coisa para a glória de Deus. A Bíblia fala claramente, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que eu tenho que fazer, as minhas ações que podem até parecer que não sejam ações eminentemente espirituais, mas muitas vezes aquilo que nós fazemos, ou aquilo que as pessoas veem que estamos fazendo, elas têm resultado no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é movido por ações que os homens também tomam. É dito por aí que a palavra tem poder, não é verdade? Você tem que, de sua boca, sair salmos, de sua boca tem que sair palavras de edificação, porque tudo que você deve fazer, faz isso para a glória de Deus. Por exemplo, eu admito que eu não gosto muito de ir a supermercado, sabe assim? Pode até ser que você goste. Se você pensar bem no trabalho que é ir ao supermercado, imagina alguém que mora em um apartamento e vai para o supermercado, chega lá, faz as compras, preços horrorosos, aí tira o material do carrinho, coloca para o caixa tal, você paga, pega o carrinho, leva para o seu carro, coloca as compras no seu carro, tá? E vem do seu apartamento, chega lá embaixo do apartamento, você tira as compras lá do carro e bota dentro de um carrinho lá do prédio
e daquele carrinho você bota lá na sua casa, seu apartamento, aí tira, bota. Gente, é um trabalho muito grande. Eu não gosto de supermercado. E às vezes, quando eu vou ao supermercado, eu fico pensando, meu Deus, até vir para o supermercado, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Pois é, até aquelas coisas que parecem que não são muito boas, eu tenho que fazer tudo com muito prazer, né? E aqui em casa já temos um acordo, né? Nós vamos ao supermercado aqui uma vez a cada 3 meses, dado o amor que nós temos ao supermercado, tá bom? Mas entendemos que verduras e tal, isso tem que ser uma coisa mais semanal. Então, faça tudo para a glória de Deus. Faz tudo para que agrade a Deus. Quarto ponto, quando você se desafia a crescer, você tem que estar inconformado com você mesmo. Você tem que pensar, cara, eu não estou evoluindo. Eu não estou produzindo coisas novas na vida cristã. Eu estou estagnado. E engraçado que a Bíblia nos mostra que a igreja ela tem uma figura muito legal, que é a figura do corpo humano, né? A Bíblia fala que dentro do corpo, cada membro tem sua função. Cada membro tem sua função, ok? E ninguém é mais importante do que o outro. O olho não pode dizer para o pé, porque eu não preciso de ti e tal. Tem todas essas coisas. Mas veja bem, se você imaginar um corpo, o corpo de Cristo, e você seja o braço direito, e se você não estiver crescendo como deveria, aí você, olha o braço olhando, né? O braço olha para o corpo e fala assim, pois é, a perna cresceu legal, a perna esquerda, a perna direita, o braço esquerdo cresceu legal, o corpo está harmônico, o corpo está saudável, mas eu, como braço direito, é o braço importante, eu estou menor do que o braço esquerdo. Então, dentro do corpo de Cristo, nós precisamos nos desafiar a crescer, a evoluir. E a Bíblia fala exatamente isso. 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. O alvo da vida não é você se formar, mas é Cristo ser formado em você. E aí, você continua fazendo coisas próprias de crianças? Apesar do tempo, conforme aquela recomendação em Hebreus, deviam ser mestres, mas ainda são pessoas que estão necessitando de leite. 1 Coríntios 3:2 diz, com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis suportar, porque ainda sois carnais. É uma recomendação seríssima, é uma exortação do apóstolo Paulo, o mesmo que escreveu aos Gálatas, quanto aos de Coríntios, que eles não tinham condições de ter uma comida mais substanciosa, e sim tomar leite, porque eles não cresciam na fé. Era aquela igreja de Corinto que a Santa Ceia precisava ser organizada, porque estava uma verdadeira bagunça, daí porque Paulo escreve ali as orientações, 1 Coríntios, capítulo 11, era uma igreja que um era de Cristo, um era de Paulo, um era de Apolo, de Pedro e tal. Era uma bagunça a igreja. Eram crianças que estavam tentando caminhar. E faltava para a igreja de Corinto crescimento na fé. Esse crescimento que você está tendo ou que você terá a partir deste momento. Então, se desafie a crescer. Não fique feliz e satisfeito com pouco. Queira o melhor. Queira voar realmente, queira demonstrar evidências desta nova vida com Cristo. Quinto item, quando você busca alcançar a estatura de Cristo, meus irmãos, o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. É ser igual a Cristo. Efésios 4:13 diz o seguinte, até que todos cheguemos
à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O nosso alvo é Cristo. O seu alvo não é o seu pastor. O seu alvo não é o seu papai. O seu alvo não é a sua mamãe, ainda que essas pessoas tenham que dar bons testemunhos, mas o alvo aqui é imitar a Jesus em todas as coisas. Imitar a Jesus em todas as coisas. E o nosso grande desafio é sermos iguais a Ele.